A seguir, na rádio web Holonomia, Universidade Livre. Acompanhem agora. Boa tarde, amigos internautas. É um grande prazer estar aqui com vocês ao vivo, apresentando o programa Em Busca da Felicidade Interior. Esse programa, como todo mundo já sabe, tem o intuito de fazer com que cada ser humano ingresse naquilo que nós chamamos de uma nova era, de uma forma mais consciente de que você não é simplesmente um corpo. Você tem um corpo, mas o seu corpo nada mais é do que uma energia condensada que dá forma a essa matéria mais densa. Você precisa dessa matéria densa? Sim. Obviamente, porque nós vivemos num planeta tridimensional e para que você possa ter experiências espirituais nesse planeta, é necessário que você tenha um corpo denso. Mas, antes de mais nada, você é um ser cósmico, um ser de luz. E como um prolongamento do Criador, você pode e deve ser o co-criador da sua própria vida, porque você é um ser ilimitado. Limita-se quem quer. E esse programa justamente tem a intenção de dar a você a consciência de quão ilimitado você é. Não se limite diante de um corpo. Não se limite diante de dogmas, quer sejam religiosos, familiares ou mesmo sociais. O importante é você saber que a vida lhe oferece N opções diariamente de viver, de tirar o melhor que o planeta está lhe passando, do melhor que existe dentro de você como um ser de luz e ser divino. Em busca da felicidade interior, faz com que você tenha consciência plena de que é feliz. Se não é, deixe que as coisas que eventualmente te amarram possam ser desvencilhadas da melhor forma possível, da forma mais natural possível, usando os recursos naturais que o próprio planeta lhe dá, para que você tenha consciência de que nasceu para ser feliz. Hoje eu trouxe uma pessoa extremamente especial. Eu a conheci há pouco no estúdio. Foi uma loucura trazê-la para cá, porque ela é uma apresentadora também de uma rádio aqui em São Paulo, há 23 anos, a Meg Luz, para que vocês mesmos possam ter uma ideia de quanto benéfica ela pode ser e fazer bem às vossas vidas. E ela vai dizer um pouquinho dela mesma, falar um pouquinho do seu programa, falar um pouquinho da sua vida e sobre a condição que nós poderemos dizer, condição de energia pura, que a torna uma mulher especial. Meg, é um prazer enorme estar aqui nesse nosso programa. E vamos brincar um pouquinho de passar uma hora aqui conversando, trazendo sempre informações novas a todas as pessoas que estão conectadas nesse momento conosco. Meg, boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela oportunidade, pelo momento de luz, porque esse nosso encontro é um encontro de luz. É a nossa luz, com a luz cósmica, com a luz universal e, para mim, com a luz de Deus. E todos os seres iluminados que trabalham no planeta Terra neste momento estão fazendo uma conexão conosco. Porque como nós trabalhamos para o nosso bem e para o bem de quem está nos ouvindo e para o bem de todos os moradores deste planeta, eu tenho certeza absoluta que cada pessoa que nos ouve nesse momento também vão se abrir e vão deixar sua luz própria se manifestar para que nós possamos ajudar o nosso planeta Terra. Porque se nós ajudamos o nosso planeta Terra com as nossas luzes, com certeza vai haver uma evolução muito maior para todos que nos ouvem e para também os que não estão nos ouvindo agora. Então a minha proposta também
também com você, com os ouvintes, é deixar a nossa luz brilhar, acreditar que somos seres iluminados, acreditar que esta nossa luz nos dá proteção, essa nossa luz nos conduz para nós evoluirmos melhor e os nossos espíritos também ser mais luz, porque eu acredito que nós somos luzes, mas é muito delicado nós conseguirmos ter essa confiança e esta certeza que nós temos uma luz imensa e que esta luz vai sempre estar trabalhando a nosso favor e vai fazer com que a gente evolua cada vez mais com maior facilidade. Eu sou uma terapeuta corporal, faço um trabalho de desbloqueio de energia no teu corpo físico e a finalidade maior deste trabalho é retirar de você toda a energia que você vai deixando entrar no teu corpo no dia a dia. Então eu toco desde a planta dos seus pés até a tua cabeça e vou desbloqueando, porque eu tenho certeza que você sabe que o nosso corpo físico, existe as couraças, existe as amarras, onde estão as nossas emoções e os nossos sentimentos do dia a dia. E muitas vezes isso se tornam nódulos, isso nos traz doenças. E o que é? É toda aquela tensão que nós guardamos da raiva, do ressentimento, do cansaço, do estresse. E nós não temos noção que isto é uma energia. Isto vai acumulando nos nossos corpos, porque nós temos no mínimo 7 corpos e cada corpo desse vai sendo afetado. E se nós não cuidarmos disso, se torna doença. Então, o meu trabalho, criei um nome muito meu, porque eu brinco, eu sou crioula, eu sou negra, e para mim os negros têm uma energia muito especial. E eu faço parte desse grupo que tem uma energia fantástica. E os negros têm a oportunidade de ter energia de amor. Por isso aquelas negras de senzala, com aquela teta enorme, o branquinho mamando. Então eu sinto que eu tenho um amor muito grande dentro de mim. E no rádio é uma grande oportunidade de eu doar este amor, sem saber para quem, um amor incondicional enorme, e me sentir como uma daquelas escravas nas senzalas que doavam muito amor para todos que moravam ali. E eu me sinto mais ou menos parecida com uma dessas. Entendeu? Inclusive a minha ligação com as linhagens afro-brasileira é muito intensa. Então eu brinco para as pessoas que eu não sou mãe de santo, não sou benzedeira, não sou nada disso. Mas eu creio que a hora que eu toco no corpo de alguém, as minhas mãos são como se fossem as mãos de Deus. Porque eu falo que todo o amor que tem dentro de mim possa se manifestar através dos meus dedos e fazer um trabalho que você sabe, como Alexander Lowen, William Reich, que são os papas da bioenergética, que vai fazendo aquele desbloqueio totalmente no corpo da pessoa. Então a minha proposta como terapeuta corporal é isso. Eu sou uma terapeuta, eu faço um trabalho de corpoterapia energética, entendeu? Para desbloquear toda e qualquer energia que no dia a dia entra no teu corpo. E eu muitas vezes quando toco no corpo das pessoas, eu sinto sair da minha mão aquela energia como fosse uma gosma escura, preta, na planta dos pés das pessoas. E você descobriu isso, como você trabalhou como enfermeira durante muitos anos? Foi dessa forma que você começou a descobrir? Como é que você sentiu esse potencial que existe em você? Assim, como eu já te disse agora há pouco, eu passei por diversos processos de saúde. Me acharam que eu era esquizofrênica, depois que eu tinha um processo também das convulsões que eu acabei de citar. Então, em primeiro lugar, eu chegava nos ambientes e eu sentia, assim, com contraste nessa mesa aqui, por exemplo, eu sabia quem que era a pessoa que estava sentada aqui antes. Então, eu fui tratada como uma pessoa louca. Tomei medicação, diversos psiquiatras ortodoxos, diversos tratamentos. Não conseguia entender, cada vez que eu começava a ter visões ou tocar num paciente e sentir se ele ia ficar vivo ou não, o órgão, o que tinha de errado no corpo, porque eu vejo manchas escuras no corpo das pessoas quando ela está com um processo, vamos dizer, de uma gastrite muito forte. Eu vejo manchas escuras. Então, independente de você estar alterado de consciência ou não, é uma visão normal. É uma visão normal, uma visão normal. Então, às vezes eu olho na cabeça da pessoa, eu vejo um monte de ponto preto ao redor da cabeça. Ou eu vejo rostos ao redor da cabeça da pessoa. Eu vejo uma luz meio fosca e vejo o rosto, mulheres, homens, assim. São formas mentais? Isso, são formas, pensamentos, né, do ambiente que ela teve, a pessoa focou em você e fica aquilo, fica incrustado, fica um registro na aura. Então isso, sempre que acontecia esse fenômeno, eu me achava que eu estava com desequilíbrio psiquiátrico, que eu precisava procurar um psiquiatra, tomar remédio. Até que um dia eu achei uma psicóloga maravilhosa, da área da psicossíntese, que você sabe que é o trabalho da vontade, e ela começou a me reeducar, me mostrar que isso em mim era normal, que eu não deveria tomar remédio, e ela começou a cuidar de mim, e eu comecei com muita dificuldade a aceitar. E eu fui instrumentadora do Dr. Eurípides Jesus Zerbini, 12 anos, e ele também, que aparentemente era uma pessoa
sem religião, vamos dizer, porém a gente sabia que ele tinha uma fé em Deus muito grande. E quando era instrumentadora, que o sangue, às vezes da cirurgia cardíaca, não estancava com bisturi elétrico, ele mandava eu colocar a minha mão e brincava assim: vamos brincar que a sua mão é bisturi. E o sangue realmente estancava. Então foi nessa época que eu comecei a ter noção do processo da minha mão. Isso há quantos anos atrás? Nossa, há uns 30, estou com quase 60. Então, uns 30, 40 anos atrás. Porque acentuou muito depois que eu fiquei com 22, 23, 24 anos. E isso foi acentuando, porque eu fui lidar logo com a área de saúde. Então, eu ia dar uma injeção na pessoa, a pessoa não sentia dor, com a bezetacil, por exemplo. E dolorida dessa. Dolorida, as pessoas diziam que não. E quando eu ia passar um algodão, eu sentia do chakra, do meio da minha mão, desse centro de força, eu sentia como uma coisa fosse, sabe, saía alguma coisa da minha mão. Então, às vezes eu passava álcool, massageava, mas eu fazia assim, eu sentia que saía alguma coisa. Mas o que acontece? Nesse processo tudo, como eu estava te dizendo, eu comecei a ter muitos processos meus físicos. Acontecia muitos acidentes, eu fraturava os ossos. E você sabe por quê? Esses acidentes, e por que especificamente a fratura de ossos? Sim, em primeiro lugar, na metafísica, os ossos têm a ver que eu era extremamente crítica comigo. Eu era muito crítica. Eu achava assim que eu tinha um hábito de ser muito perfeita, querer fazer as coisas com muito certinho, era que me criticava e me julgava muito. E segundo fenômeno, você me perguntou o que, Cid? De que forma, você sabe o porquê haviam acidentes e fraturas constantemente? Sim, e os acidentes, depois eu fui descobrir que eu tinha muita energia de cura, vamos dizer. Sim. E quando eu ficava muito agitada, algum fato acontecia e eu era contra aquela situação. E eu sempre fui aquela pessoa muito sorridente, que fazia tudo estava bem, mesmo que eu estivesse irritada, brava. Como eu trabalhava com doentes, era muito prazeroso para mim cuidar de pessoas doentes. Então eu sempre escondia qualquer mágoa, qualquer raiva, qualquer revolta. Então quando eu estava muito agressiva, e eu não tinha noção disso, que eu segurava a agressividade, eu atraía, entendeu? Os acidentes. Sim. Porque aquela energia minha ia sobrecarregando, aí eu puxava um processo. Então o carro batia, capotava, moto, quebrava crânio, pé, cabeça. Mas por quê? Pelo excesso de energia guardado. Então eu puxava como fosse um imã, segundo os grandes mestres que me ajudaram a cuidar de mim. Então isso foi muito intenso. Portanto, que depois que eu comecei a trabalhar nesta área, que eu comecei essa doação mesmo, não aconteceu mais. Eu ouvi dizer, por exemplo, já me disseram, que isso aconteceu comigo, inclusive. Uma vez eu passei por um processo de uma queda, fraturei costelas, fraturei uma vértebra da coluna, inclusive, e os meus mestres disseram que quando existe uma emoção muito densa que não consegue ser eliminada de uma forma natural, existe até a necessidade da pessoa fraturar algum osso para que você possa sutilizar melhor o seu corpo. Então, mais uma vez está comprovado que, de repente, você segurando suas emoções, se você segurasse suas emoções, você não poderia ser um canal de manifestação como é até hoje. Então você precisava ser um canal limpo de luz. No meu ponto de vista, as fraturas eram necessárias para que você pudesse se ver livre dessa força densa. Inclusive, quando foi para mim deixar a área de saúde, os hospitais, trabalhar como enfermeira, eu estava acabando de comentar com você que eu tive um acidente que eu fraturei as pernas. Uma perna, depois em seguida uma outra perna. Neste repouso de quase 90 dias, foi que eu decidi que eu precisava largar da área de saúde. Porque eu tive sinais durante uns 5 anos. Vamos deixar, e eu daqui, dali, eu gostava muito, né? Eu trabalhei em diversas áreas da área de saúde e eu sempre tinha muito destaque. Eu era muito escolhida pelos médicos, o Adib Jatene, Romeu Tumo, que são todos senhores idosos hoje, eles me escalavam, Valéria Petri na área de HIV, eu sempre era procurada demais. Então aquilo ali me deixava o meu ego meio inflado, com certeza, eu não tinha consciência. Lógico, então, eu não tinha consciência, então eu achava que, de uma certa forma, eu queria ficar ali. Mas a vida, nesse processo de doenças físicas, foi me levando a estudar os processos. Então eu fui buscar o shiatsu, Doin, fui buscar diversas Ayurveda, diversas áreas de cura para mim. E de repente eu fui me enfronhando, estudando muito e fazendo trabalhos corporais, fazendo cursos para minha cura. E nisso eu fui aumentando. Quando chegou o momento, eu comecei a ter pacientes, pessoas para fazer trabalho de corpo comigo. Entendeu? Eu falava, deixa eu tocar nas suas costas que está doendo, a pessoa falava, mudou a dor. Só que a dor vinha para mim. Entendi. Entendeu? E aí até entender que eu era um ser, que eu tinha uma facilidade de puxar essa energia, agora como tirar essa energia de mim? Entendeu? Como tirar essa dor que eu pegava do outro? Então foi uma outra busca de fazer cursos, aprender na área da espiritualidade. Fátima Campinas, São Paulo, faz a seguinte pergunta para a Meg. Qual é a sua maior dificuldade, sendo sensitivo, mas não tendo pessoas que lhe compreendam à sua volta?
É uma pergunta muito profunda, não? Com certeza. Porque assim, não que eu queira, eu sou uma pessoa mais ou menos isolada. Por quê? Porque é muito delicado as pessoas te respeitarem, te aceitarem assim como você é. Inclusive porque como eu sou muito metafísica, sou muito da neurolinguística, sou muito da linha do tempo, eu sou uma pessoa, vamos dizer, muito exigente comigo. E tudo que eu ensino no meu trabalho de aconselhamento metafísico, energético, espiritual, é o que eu pratico na minha vida no dia a dia. Então é muito delicada, porque as pessoas que são, vamos dizer, amigos mais íntimos, eles não me compreendem na realidade. Entendeu? É difícil até de me aceitar. A pessoa tem um determinado tempo que fica comigo um pouco mais próxima, se fazendo muito de meu amigo, mas chega um momento que ele não me aguenta, porque 24 horas do dia meu é aquilo que eu falo no trabalho que eu faço, no consultório e na rádio. Entendeu? Porque isso me fez ficar viva. Isso me deixou ter saúde hoje. Porque você não sabe, mas eu tive câncer 3 vezes já. Então eu me curei 3 vezes. Então assim, de tanto aplicar as técnicas que eu li em livros, de palestras, de curso, já quem já fez processo de autocura. Então o meu exemplo, o meu próprio exemplo é o que eu passo. Eu explico para as pessoas, eu ensino como eu me curei, como eu consegui lidar com aquela situação. Então não existe essa compreensão como eu gostaria. Mas existe o quê? Que hoje, com a minha maturidade, eu aprendi a lidar com o outro. Entendeu? Sem me envolver emocionalmente, energeticamente e espiritualmente. Coisa que é um fato, isso que a Meg está colocando, eu também procuro praticar no meu dia a dia, porque você falar e praticar, existe uma diferença muito grande, é um longo caminho a ser percorrido entre o falar e a prática. Mas o que a Meg faz é levar a sua prática diariamente a todo instante. Então ela é autêntica o tempo inteiro. Assim como realmente eu procuro ser a nível de consultório, a nível das pessoas que eventualmente me conhecem. Mas essa autenticidade, ou por essa autenticidade, nós pagamos um preço alto. Eu acredito muito que a Meg tenha passado um preço mais alto ainda, porque ela é negra. E querendo ou não, sempre haverá ainda o preconceito aqui no Brasil, como em qualquer outra parte do mundo. Então, realmente, a Meg, para chegar aonde ela chegou, passando por tantos profissionais na área da saúde, e tendo esse dom paranormal, sem ser essa ou aquela, entre aspas, feiticeira ou bruxa ou assim por diante, realmente ela precisa ser ela mesma o tempo inteiro e ter uma energia de perseverança muito grande, de fé, de poder compartilhar tudo aquilo que ela sente com as pessoas que a envolvem. Bom, Jussá, na Copacabana, no Rio de Janeiro, faz a seguinte pergunta, a Meg. As pessoas também lhe tratam como um guru, pois dados os seus dons, elas gostam de cuidados maternos. O que você acha, Meg? Sim, muito, muito. Hoje, aliás, eu tive um exemplo, na hora que estava saindo para vir para cá, uma pessoa que chegou, como os telefones do consultório estavam desligados, a pessoa ligou, não conseguiu, foi para a porta do meu consultório. E eu estava me trocando para vir até aqui. Então eu juntei tudo que estava lá, joguei na bolsa, e a pessoa que trabalha comigo me avisou, e eu mandei perguntar qual era o nome da pessoa que estava na porta, ela me disse, eu falei, pode entrar. E a pessoa estava extremamente, vamos dizer, em desespero, angustiada, triste, era um homem. Então eu coloquei para dentro, foi uma hora que eu me torno mãe nessa hora. Porque naquela hora, como eu tinha um compromisso com hora marcado aqui, tinha a Samira que está aqui conosco, que é uma jornalista lá da rádio, e eu fiquei, mas na hora eu pensei em Deus, eu pensei, fazei-me instrumento. Porque eu tinha alguns minutos para poder saber o que tinha acontecido. Eu coloquei a pessoa na sala de aconselhamento, essa pessoa chorando me disse o que tinha acontecido, eu respirei fundo. Nesse momento não existia ninguém para mim, existia aquela pessoa só. Então nessa hora eu senti o cuidado materno, eu senti que quanto eu sou guru, é tudo junto nesta hora, entendeu? Eu sou anjo e não por prepotência, não por arrogância, é pelo amor que eu sinto por mim e eu sinto pelo próximo. Então eu me ponho sempre na condição do outro na hora de atendê-lo, numa dificuldade muito grande. Então eu dei nesta hora esse amor materno, esse carinho, conversei em 10, 15 minutos e pedi para ele, por favor, que ele pudesse gostar mais dele e que ele se comprometesse com ele em continuar vivo. Então que ele tivesse assim, que ele pensasse o quanto era importante a vida dele para Deus, o quanto ele era importante para o planeta Terra. Porque era um homem que tem uma empresa, é um pai de família. Então eu falei, pense bem, não só em você, mas você é um presente de Deus para o mundo. E o mundo é um presente que Deus te deu. Nossa. Entendeu? Que lição. Bom,
amigos internautas, o ser humano é extremamente carente, porque hoje ele pensa na sua sobrevivência. Ele não tem muito contato com seu vizinho, nem tampouco com seus familiares, mais diretos ou mesmo indiretos. E o ser humano não nasceu para ser só, não nasceu para ser isolado. E o ser humano está se isolando do mundo e da vida. E ele, pensando na sua sobrevivência, ele esquece de viver. Isso vai nutrindo dentro dele aquilo que nós chamamos de fome oculta, que é uma carência, que é isso, que é aquilo, que é uma ansiedade, uma depressão, uma síndrome qualquer. Portanto, preste atenção na sua vida, a vida que você está levando. Você já pensou, está sentindo pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu irmão, pela sua pessoa mais próxima? Procure consultar o seu coração. Dê a essa pessoa aquilo que você está sentindo. Mas antes de tudo, seja como a Meg. Porque se a Meg não for feliz, se o Sidney não for feliz, você pode dar o quê às pessoas que estão à sua volta? Ninguém dá aquilo que não tem. Então conheça-se. Aprenda a sentir, a se respeitar e, sobretudo, a se amar. É importante que você perca alguns minutos da sua vida, as 24 horas que você tem no dia, perca alguns minutos para que você possa fazer a diferença para o próprio planeta. Miriam Furtado, Penha, São Paulo, faz a seguinte pergunta. Temos centenas de exemplos de pessoas altamente espiritualizadas. Exemplo, Chico Xavier. Você tem algumas preferências e segue os ensinamentos de alguém especial? Parabéns, paz e luz. Eu creio que eu não tenho preferência tão específica. Tá? Porque assim, como eu já passei, estava falando até para o Sidney, posso chamar de você, né, Sidney? Lógico, você deve. Acontece o seguinte, eu passei por 18 religiões, li milhares de livros, fiz muitos cursos a nível religiosidade. Então tenho sim preferência para o Chico, tenho preferência pela Zíbia, tenho preferência pelo Robson Pinheiro, tenho preferência por muitos e muitos autores, muitos escritores, e tudo que é holístico, tudo ligado à espiritualidade, à religiosidade, porque assim, são muitos ensinamentos. Então você pega uma gotinha aqui, outra gotinha ali, vai pensando e vai misturando tudo, porque o livro de autoajuda ligado à espiritualidade, o livro que é religioso, vamos dizer, o Chico Xavier, que é a linha de Kardec, tem livros de grandes leitores de Umbanda, de Candomblé, de Buda, de Gandhi, e assim vai. Então, assim, eu tenho de tudo, um pouco de cada coisa, porque cada lugar que eu passei, eu tinha uma necessidade. Com os processos da minha sensibilidade energética, espiritual, eu fui passando e fui lendo muito, até me encontrar. Até me aceitar nesse estágio que eu sou hoje. Foi muito delicado, mas eu consegui me aceitar. Quando os processos são muito acentuados, eu faço terapia com algumas pessoas, faço terapia em grupo, faço terapia individual, alguém também toca no meu corpo. Por quê? Porque tem todo um processo de eu ir angariando essas energias das pessoas que eu cuido, e eu preciso cuidar muito de mim. Então, constantemente eu estou em contato com a leitura, e que é muito importante, não é verdade? Esse contato com a leitura é importante porque ele abre caminhos, ele faz com que de repente você se descubra. Eu me descobri lendo, e através desse autodescobrimento eu consegui definir melhor o meu próprio caminho, que era a cura, que era a luz, que eu também trabalho com cura, as pessoas que me conhecem sabem disso, mas o mais importante é através dessa leitura, você passa a se tornar cada vez mais humilde, porque você vê tantos ensinamentos, tantas palavras, tantas filosofias de muitos mestres, fazendo com que essas filosofias te influenciem a vida, sabendo que de repente você é um nada cósmico. E é exatamente isso que nós somos. Nós somos simplesmente serviçais de um co-criador, de um criador. Somos co-criadores. Então nós somos simplesmente um objeto de trabalho, um canal de luz e de manifestação. Nós nunca estamos sós, assim como a Meg comentou aqui antes de começarmos o programa. Esse estúdio está em harmonia, mas ela sabe, tanto quanto eu, que nesse estúdio existem muitos seres que estão colaborando para que esse programa possa atingir uma grande massa. Possa atingir essa massa de uma forma perfeita e harmônica. Não seja orgulhoso. Faça com que o teu ego seja equilibrado. Por isso, respeite o outro. Ame o seu próximo, como você poderia se amar. Irene e Marcelo de Curitiba, Paraná, estão fazendo a seguinte pergunta. Para desenvolver nossos dons, o melhor caminho é o estudo com as vivências da vida do dia a dia, não? Sim. Para mim é muito. Nós prestarmos atenções nos sinais, porque a vida nos manda sinais de todas as maneiras. E se nós não prestarmos atenção nesses sinais, como nós vamos conseguir acertar o melhor caminho?
eu trabalho muito com o processo do meu sentir, porque a minha alma sabe tudo. E o meu espírito me mostra. E quando a gente passa a sentir a nós mesmos, a vida muda muito. A gente sabe separar uma coisa de outra. E isso faz com que os nossos caminhos se abram e a gente vai perseguindo isso com maior facilidade. Porque aqui, pelo menos na capital, aqui em São Paulo, nós todos corremos muito, um por cima do outro, vai atropelando. E como disse o Sidney agora há pouco, esse amor incondicional, esse carinho, quanto nós vamos ser útil para os outros, o quanto nós precisamos amar nossos filhos, um colega de trabalho, abençoar o que temos, agradecer por uma noite de sono, agradecer por um dia de trabalho, também ter a gratidão por termos os nossos corpos perfeitos. Se a gente estivesse passando por algum processo de saúde, seja uma depressão, uma cirurgia cardíaca, uma doença incurável, eu creio que quando a gente tem uma doença incurável, como eu te disse agora há pouco, o que acontece? Quando a gente está com uma doença incurável, aí que nós estamos sendo curados, porque é o nosso espírito que está sendo curado, porque eu creio nisso por mim. Porque as 3 vezes que eu tive um processo de doença incurável, eu percebi depois da cura o quanto eu me melhorei. É como você disse, como eu fiquei mais humilde, mais pacienciosa, mais carinhosa com as pessoas que me cercam, respeitando o grau evolutivo de cada pessoa, olhando com amor, tendo compaixão. Assim, não dá para explicar o quanto eu fiquei melhor perante a grandeza do meu próprio espírito e respeitando a luz do outro, a essência do outro. Então, sempre que eu estou com um processo de saúde, você está se curando em espírito. Tenha certeza disso. Por isso que quando você tem alguma doença, automaticamente você tem mais vontade de ler, você tem mais vontade de ficar com você parado num lugar, sentindo a luz do sol no teu rosto, olhando para as estrelas. Então você precisa aproveitar essas oportunidades de olhar para as estrelas à noite, ver que página está a lua, em que fase está a lua. Durante o dia, se você está com um processo de depressão, senta num lugar onde o sol bate no teu rosto, peça aquela energia laranjada do sol. Eu acredito muito numa fraternidade chamada, não sei se o Sidney já ouviu falar, a fraternidade dos filhos do sol. Tem os irmãos da lua, né? Então, quer dizer, olha para o sol, sabe? E agradece a oportunidade de você estar conseguindo olhar, enxergar o sol. Porque quem não enxerga também sente o sol por causa do calor. E a mesma coisa é à noite. Então você precisa ter essa gratidão até dos raios do sol. E pensar que aquela energia alaranjada vai te curar, vai te refazer, vai te trazer a luz do ânimo, da disposição. Então é muito importante esse processo para você se sentir bem no dia a dia e essa gratidão pela oportunidade. Gilmar, São José dos Campos, São Paulo, faz a seguinte pergunta. Meg, se você não quiser, fique à vontade, mas não quiser vontade de responder. Qual a sua opinião sobre as pessoas que fazem milagres agora pela TV? Isso é possível? Boa tarde. Sim, eu creio que é possível. Eu não tenho assistido, eu só ouço às vezes propaganda porque eu trabalho às noites, não? Eu trabalho das 6 às 11 ou à meia-noite atendendo. Mas às vezes no intervalo, durante o dia, em algum momento, eu vejo as propagandas. Eu creio sim, porque o Chico foi um que fazia muita cura e outros mais não fazem muito, vamos dizer, o Zé Rigó, que a juventude da agora acho que nunca nem ouviu falar. Mas existem muitas pessoas, acredito sim, para mim isto é possível sim, entendeu? É como o Sidney diz, quem tem energia de cura está sempre, como a gente fala, sujeito a acontecer. Inclusive, assim, sem nenhuma vaidade, porque eu fico muito surpresa quando as pessoas me contam. Eles vão no consultório para fazer um aconselhamento, em seguida vão fazer um trabalho de corpo. Então, para limpar o corpo. E depois que eles voltam, olha, eu tinha uma dor de cabeça há 15 anos e eu tomava um remédio e de repente ia fazer um trabalho de corpo, a dor de cabeça sumiu. Você me curou. Eu não acredito dessa forma. Ele estava predisposto a aceitar de se curar, às vezes até sem saber. Aí eu tinha uma dor em tal lugar, tirei radiografia, fiz um monte de exame, não deu nada, e você nem sabia. E sumiu. A dor sumiu, o nódulo, sabe? E as pessoas não vão. Eu tinha uma gastrite e fazem um trabalho de corpo, chegam lá e falam, você me curou. Então eu não creio que é tão desta forma. É porque ele estava predisposto a aceitar. E era o momento dele também.
Isso. Entendeu? Então, assim, isso para mim existe muito mais do que nós podemos imaginar. É lamentável que nós, seres humanos, não temos esse carinho do que nós estamos falando, eu e o Sidney, de tenha mais carinho com você, olha mais para você. Porque muita gente tem uma energia de cura imensa, mas resolve não se dedicar a nada. Não tem uma religião, não faz um trabalho voluntário, dentro do seu próprio lar é uma pessoa insatisfeita, dentro da empresa que trabalha. Então, por isso que eu falo, você precisa sentir, ter vontade de cuidar de você, ter mais amor por você, mais respeito pelas suas vontades, para você descobrir quem você é. Porque à medida que você vai se autodescobrindo, você ajuda você e o teu próximo, né? Através da tua própria luz, do teu próprio poder no bem. É extremamente importante isso que a amiga comentou agora. Porque você, quando nasce, quando você vem a essa dimensão, você traz consigo um trabalho espiritual a ser desenvolvido aqui nesse planeta Terra. Entre aspas, uma missão espiritual. Se de repente você sofre as influências do meio, se deixar influenciar pelo meio, pela família, sociedade e mesmo pela religião, você vai perdendo a identificação com essa missão. E vai gerando a você uma frustração interna, que você mesmo não sabe por que está sentindo isso. Você está se sentindo deprimido? Mas não tem uma razão específica por que eu estou deprimido. Porque de repente você, novamente vamos citar o exemplo da cura. Tá? Então se você nasceu para ser um instrumento de cura, e de alguma forma você se podou, você foi forçado a ir a buscar uma outra área de trabalho, então você sente que internamente essa tua missão deixou de ser cumprida, conscientemente. Isso vai lhe gerar aquilo que eu comentei há pouco, uma fome oculta. Então, de repente, você se torna ansioso, você se torna irritado, você se torna impaciente, você gera a síndrome do pânico, em função de não cumprir uma etapa que você veio vivenciar e veio, de uma certa forma, ser útil ao próprio planeta e a muitas pessoas que estão à sua volta e que precisavam, naquele momento, do seu despertar para que você pudesse ceder esse canal de cura. Por isso que é importante aquilo que nós passamos durante esse programa, em busca da felicidade interior. Tenha consciência de quem realmente você é. Para ter essa consciência, basta que você gere o seu momento de introspecção. Se coloque em conexão com o Sol, com a Lua, com a força da natureza. Porque se ainda existe a prova, entre aspas, material de Deus, é na natureza que você vai encontrar. O ser humano, ele ainda é um co-criador, ele ainda é um prolongamento divino, mas se deixou envolver pela escuridão que rege o planeta Terra. Não permaneça na escuridão. A luz está para todos. A luz está dentro de você. Espelhe essa luz para que você possa iluminar o caminho daqueles que lhe seguem. Não se deixe mover pelo ego. Simplesmente seja você mesmo o tempo inteiro. Fábio Santo Amaro, São Paulo, faz a seguinte pergunta: os canais de cura não são como um instrumento dessa cura? Pois Jesus dizia, a sua fé te curou. O que tem a dizer sobre isso? Obrigado. Posso falar? Pode. Então, assim, eu senti que foi muito importante a tua fé te curou. Porque eu tenho esse exemplo. Exatamente. Em diversas áreas, porque eu falei do câncer, mas eu estava comentando que eu sofri muitos acidentes. Duas vezes o médico disse que eu não ia andar. Eu fiquei numa cadeira de roda 3 anos, andando de muleta por 2 vezes. E existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala a fé que transporta as montanhas, não, Sidney? E eu me lembro que, assim, nessas épocas, eu tinha uma fé inabalável, uma fé indestrutível. A minha fé era invencível. Eu fazia um Pai Nosso, eu entrava em transe. Depois o Sidney vai explicar para vocês o que é o transe. Então, o que acontece? Porque eu tinha muita fé, eu tinha muita certeza que Jesus estava ali comigo naquela hora e que no momento certo, na hora certa, eu ia me libertar das amuletas e da cadeira de roda. Entendeu? Porque eu tinha certeza absoluta que eu não nasci para ficar naquela cadeira de roda. Mas eu também pedi a Deus que, se fosse importante para a minha mudança, para a minha transformação, ficar na cadeira de roda de muleta, que eu ia aceitar também. E que eu não ia deixar de fazer o que eu precisava fazer. Porque o que acontece? Quando você tem uma depressão, quando você tem qualquer síndrome do pânico, qualquer toque, qualquer doença, se você tem um processo de esquizofrenia, nós achamos que nós não somos capazes de fazer mais nada. E pelo contrário, com certeza, aquilo vem como um chamamento divino, te convidando a fazer algo.
por você e pelos outros. Porque à medida que eu dou, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Porque a nossa profissão é muito assim. A gente doa sem saber, sem nenhuma intenção, e a gente recebe muito, em muitas situações da nossa vida. Então essa questão, a minha fé me curou. Não foi nem só as palavras de Jesus. Eu tenho esse exemplo. Agora, o que é delicado para mim? É as pessoas, nós acreditarmos piamente nisso, ter convicção que esta fé remove montanhas. Então, não tem outro jeito. E ninguém pode ter meia fé, né? Não existe. Eu sempre digo às pessoas, olha, não adianta você ter meia fé. Não existe. Ou você tem fé ou você não tem. Exatamente. Ou você acredita ou você não acredita. Exatamente. Tudo pode para aquele que crê. Exatamente. Entende? Então, eu creio piamente que a minha fé até hoje, a minha fé é inabalável. Então eu falo na rádio, né? Comigo ninguém pode, só quem pode é Deus. Eu e Deus somos um. Então o que eu quero vem a mim, porque eu tenho tanta fé que já é meu, o que eu quero, que vai vir. Eu preciso me preparar para receber o que eu pedi e quero ver se eu vou saber lidar. É igual você falou, o nome do programa é Em Busca da Felicidade Interior. Em Busca da Felicidade Interior. Porque nós falamos muito da felicidade externa, a superficial. Não a felicidade completa, não a felicidade que vem lá de dentro da alma. Você dá um sorriso gostoso, você ser alegre, espontâneo, isso vem de dentro de você, entendeu? Então, em busca desta felicidade interior. Será que nós estamos buscando a felicidade interior? Até que ponto nós estamos no dia a dia investindo para que um dia nós deixamos essa felicidade interior tomar posse de nós? Então, no meu programa, eu sempre falo, tome posse da sua luz. Tome posse do teu poder. Você tem uma luz imensa aí no meio do cardíaco, você tem uma luz no frontal, que limpa teus pensamentos, que retira do teu cardíaco, do teu tórax, do teu peito, aquele ressentimento, aquela mágoa. Essa luz está para diluir, para dissolver, para tirar essa sensação ruim. Agora, você tem consciência que você guarda mágoa? Você tem consciência que você guarda o ódio, o rancor? Por hábito, quando você pergunta para uma pessoa, você está com ódio? Não, mas eu não tenho ódio. Exatamente. Agora, É a primeira resposta que vem, né? Você é muito orgulhoso. Eu não, sou muito humilde. Como que eu sou orgulhoso? Agora, faz parte de nós. Nós estamos na Terra para quê? Para aprimorar tudo isso e nos libertarmos, para a gente poder ir para um degrau acima. Então é muito importante isso, a gente ter essa consciência. Tenho orgulho sim, tenho raiva sim, sabe, sou uma pessoa prepotente, arrogante, faz parte do nosso processo. Agora, na busca da felicidade interior, nós vamos buscar a libertação de tudo isso. Transformar essa arrogância em humildade, em bondade, essa prepotência, essa vaidade, vai mudando à medida que nós evoluímos e vamos ter humildade perante nós mesmos. Porque Deus nos dá a oportunidade de estar aqui na Terra para quê? Para que nós possamos evoluir, para que a gente possa ir acima do que a gente está agora. Concorda? Inteiramente. Mais uma vez, reforçando o que a Meg colocou. Você pode dizer, mas Sidney, se eu tiver esse tipo de fratura, esse tipo de doença, cura-se? Cura-se. Porque o teu corpo, ele tem uma disposição automática de cicatrização. Se você fraturou, o teu corpo automaticamente tem o poder de regenerar. Se você gerou uma doença, toda doença, não vamos nos esquecer, é uma doença mental que se materializa no corpo físico. Então, se você gerou esse distúrbio emocional, que eventualmente, distúrbio emocional e mental, que gerou uma doença física, você tem toda a possibilidade de reverter esse quadro. Entenda bem, se eu fosse contar aqui os meus exemplos que eu tenho em nível de clínica, e com certeza a Meg com seus exemplos também no seu dia a dia e de clínica, vocês poderiam ter a certeza que o ser humano é um poço desconhecido ainda, mas um poço de grande poder de manifestação. Você pode ser aquilo que realmente quer ser. Basta você irradiar, basta você querer, porque a nossa mente, ela é infinitamente poderosa. Graças a Deus, ainda hoje, o homem não sabe, ou melhor, desconhece o poder que a nossa mente tem. Como nós vivemos o tempo todo desequilibrados, né, Max? Já pensou? Esse poder de mente, enquanto estivermos desequilibrados, nós mataríamos todos os nossos, entre aspas, inimigos. Pode falar. Inclusive pelo seguinte, né? Tudo que eu falo tem força. Entendeu? Se transforma, né? E tudo que eu penso cria. Exatamente. Então, segundo a história, como que Deus criou o mundo? Com o pensamento e a palavra. Exatamente. Entendeu? Então, eu preciso prestar muita atenção no que eu estou falando. Eu estou construindo o meu dia. O que eu estou pensando é o meu aqui, o agora e o meu amanhã. Por isso a importância da gente não ficar no passado,
porque não dá pra gente ter um futuro. E não pode ficar no futuro, porque se você ficar lá na frente na ansiedade, na preocupação, se preocupando com o amanhã, o teu hoje você não consegue sentir. Portanto, o mais importante é viver agora. O agora, o aqui, o agora. Nesse momento. Inclusive, em busca da felicidade interior, você precisa ficar só no hoje. Você vai entrando dentro de você, vai escrevendo o que você está sentindo, vai retirando de você o melhor seu, para você se libertar do pior que tem dentro de você. À medida que você pensa no que você pensou e no que você falou, para a sua situação hoje está como está, é que você vai se transformar. Bom, lembrando a todos os nossos amigos internautas que, infelizmente, nosso programa já está terminando. Não desperdice seu tempo. Se sintonize com a rádio, ouvindo todo e qualquer detalhe que deixou escapar durante esse programa. O programa foi ótimo. Domingo, nós teremos uma nova reprise. Portanto, qualquer detalhe, novamente reforçando, que você deixou escapar hoje, domingo. Meg, foi um prazer enorme ter aqui meu programa. Prazer enorme mesmo. Muito obrigada mesmo. A tua presença fez a diferença no meu programa de hoje. Obrigada. O seu contato, Meg, rapidamente. 011 50823620 e 72787899. 011 também, tá? Repete novamente, devagarinho, para que nós temos que ver pelas perguntas aqui, nós tivemos aqui o Brasil inteiro aqui ao ar. Tá, 50823620 e 72787899. E o meu e-mail é megluz@yahoo.com.br. Bom, gente, está dado o recado. Para quem, obviamente, todos aqui já me conhecem, que na rádio, meu telefone é 011 2996 2028 e 2996 2018. Ou pelo site www.hispano.com.br. Bom, queridos amigos, eu espero que vocês tenham aprendido bastante, mas entenda bem, aprender é uma coisa, executar é outra. Portanto, saiam da rotina, coloquem para frente, coloquem em prática aquilo que a Meg muito bem expôs. Felicidade existe? Existe, porque você é energia, você é bioenergia manifestada nesse mundo, esse plano tridimensional. Tenham todos uma ótima tarde, uma ótima semana, um beijo no coração de todos. Namastê. Buscar felicidade interior. Buscar felicidade interior. Buscar felicidade interior. Vocês internautas ouviram na rádio web Holonomia, Universidade Livre. Continuem com a nossa programação.